Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Umes e essa é a terceira aula do curso Marketing Analytics, uma abordagem Science Driven. Nas aulas anteriores, nós fizemos uma introdução à abordagem orientada por ciência, posicionando ela dentro do contexto do Marketing Analytics na contemporaneidade e também apresentamos os fundamentos de uma abordagem Science Driven, posicionando quais são os pilares e conceitos que sustentam uma abordagem orientada por ciência. Na aula de hoje, nós vamos ver exemplos de uma abordagem orientada por ciência. A aula está dividida em 3 partes. Na primeira delas, nós iremos discutir a utilização de artigos para gerar soluções orientadas por ciência do zero, construindo modelos de analytics a partir de uma abordagem orientada por ciência. A segunda sessão discutirá a otimização de modelos de analytics já existentes. Então, nela, vocês aprenderão como que nós podemos utilizar uma abordagem orientada por ciência para, a partir dela, aprimorar modelos já existentes de analytics. E, na terceira sessão, nós discutiremos a relação de uma abordagem orientada por ciência com o retorno de investimento das ações feitas e com a gestão de marketing como um todo, entendendo como uma abordagem orientada por ciência pode ajudar a alavancar a performance da empresa e dos investimentos feitos em marketing. Então, iniciando a aula propriamente dita, na primeira parte nós discutiremos sobre a utilização de artigos para criar soluções de marketing analytics do zero. Aqui eu trago como exemplo para vocês um artigo intitulado Os efeitos da participação em comunidades virtuais de marca no comportamento do consumidor. Proposição e teste de um modelo teórico. Como a gente sabe, o marketing digital está crescendo muito e ainda carece de algumas métricas para entender alguns fenômenos que acontecem no digital com maior precisão. Um deles são investimentos feitos em comunidades de marca. Grandes quantias de dinheiro são investidas em criar uma comunidade ao redor da marca, mas ainda não se sabe como mensurar os resultados de uma comunidade de marca e como que ela contribui para as práticas do negócio. Então, esse paper vem justamente para trazer luz nessa questão. Então, qual que é a grande pergunta que ele busca responder? Quais são os ganhos que as empresas podem ter em termos de intenções de recomendação, recompra e lealdade do consumidor por meio da ação de comunidade virtual de marca? Ou seja, como criar uma comunidade virtual de marca influencia as intenções de recomendação, recompra e lealdade do consumidor e quais são as variáveis que eu tenho que mensurar para capturar esse processo. São essas questões que esse paper vai trazer para a gente. E aí ele foi testado no contexto de 2 comunidades do Xbox. Ou seja, é um contexto de aplicação, um cenário de aplicação real e que, portanto, nos permite observar, junto com a credibilidade do método científico, que aqueles resultados possivelmente são generalizáveis para outras comunidades de marca. A referência desse artigo e do artigo que nós vamos usar como exemplo na próxima sessão estarão aqui no rodapé dos slides, onde eu apresento os modelos de cada um dos artigos e também estarão na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em ler os trabalhos completos. Então, apresentando um pouco do modelo e fazendo algumas considerações em cima deles. A primeira coisa que eu quero discutir antes de nós entrarmos no modelo e nos resultados propriamente ditos é a questão da técnica estatística que nós devemos utilizar na construção de modelos de marketing analytics. A maioria das relações que influenciam o comportamento do consumidor são relações sequenciais e que, portanto, constituem uma cadeia de pensamentos, onde eu tenho etapas que influenciam a cognição e o pensamento do consumidor. Por que eu faço essa observação antes de entrar no modelo propriamente dito? Lá na estatística, a gente aprende que as análises possuem o que nós chamamos de termos de erro. Esses termos de erro são
grosso modo, as chances de nós estarmos errados em afirmar que um cenário diferente daquele calculado pelo teste acontecerá repetindo o teste 100 vezes. Então, em ciências sociais aplicadas, como é o caso do marketing, por exemplo, a convenção da área é que é aceito uma significância de 5%, ou seja, uma relação significante é aquela que, se eu repetir o teste 100 vezes, em apenas 5 delas eu vou ter um resultado diferente em termos de hipótese, ok? Não estamos falando em valor do coeficiente, ou seja, a variância em uma variável estar associada à variância em outra variável. Então, quando eu rodo múltiplas regressões, por exemplo, eu tenho a somatória dos termos de erro. Então, concorda que se a cognição do consumidor ela é um processo formado por várias etapas, se eu mensurar o efeito de um conjunto de variáveis independentes em uma variável dependente por vez, eu vou estar somando o erro de cada uma dessas regressões. Então aqui vamos tomar, por exemplo, o nosso modelo. Eu tenho 4 variáveis dependentes aqui. Então se eu rodasse 4 regressões isoladas, eu teria 20% de erro, né? 5% para cada regressão que eu realizasse. Então, no total, eu ia ter uma taxa de erro muito alta. Nesse caso, é muito mais recomendável nós utilizarmos uma técnica chamada modelagem de equações estruturais, porque ela consegue capturar o efeito de um conjunto de variáveis independentes em múltiplas variáveis dependentes utilizando uma única conta. E, portanto, o meu erro final é de apenas 5%. Então, na maioria dos modelos de Marketing Analytics orientados por ciência, e deveria ser também nos modelos de Marketing Analytics tradicional, em muitas vezes o modelo e o que nós queremos mensurar deve ser construído utilizando essa técnica de modelagem de equações estruturais. Os 2 exemplos que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são utilizando essa técnica de modelagem de equações estruturais, porque nós queremos capturar o efeito de variáveis independentes em múltiplas variáveis dependentes. Então, eu preciso de uma abordagem de modelagem de equações estruturais para que eu tenha um erro limite de 5% e, portanto, um modelo com muito mais acurácia e com muito mais credibilidade para embasar minha tomada de decisão do que se eu rodasse regressões lineares isoladamente, né? Uma para cada etapa. Então, apresentando para vocês os construtos. Quais são os construtos que compõem o modelo desse artigo? O primeiro deles, chamado homogeneidade psicográfica percebida, diz respeito a quanto os usuários da comunidade virtual se percebem como semelhantes uns dos outros. Então, é o grau de semelhança percebida entre os membros da comunidade. O segundo construto, disponibilidade de avenidas virtuais, diz respeito à infraestrutura propiciada pela comunidade virtual para que os seus membros interajam entre si. Então, quais são os canais de comunicação, né? A existência de canais de comunicação que possibilite a interação entre os membros da comunidade. O relacionamento com a marca diz respeito a quanto o consumidor enxerga a marca como parceira no momento de estabelecer um relacionamento com ele. A participação na comunidade diz respeito ao grau de atividade e de interação do sujeito na comunidade, né? Então diz respeito ao seu engajamento na comunidade. A identificação com a comunidade diz respeito ao quanto o sujeito percebe que a sua identidade é semelhante com os ideais daquela comunidade. Então seria o grau de afinidade entre quem ele é e a comunidade da qual ele está participando. As influências da comunidade dizem respeito ao nível em que a comunidade influencia a tomada de decisão do sujeito, tanto em relação à categoria quanto às marcas que atuam nela. E as avaliações e intenções, por sua vez, dizem respeito ao nível de intenção de recompra, de recomendação e de advogar a favor da marca. Então, agora entendendo um pouco mais sobre os resultados do modelo. Cada setinha dessa representa uma hipótese de influência.
seja positiva ou negativa. Aqui no modelo, todas as hipóteses são positivas, então todas têm esse sinalzinho de mais ao lado do nome e do número da hipótese. Quais foram os resultados finais do modelo? Praticamente todas as hipóteses foram comprovadas, foram confirmadas. Então, a partir desse resultado, ou seja, a partir do teste de cada uma das hipóteses que eu posso ver nesse quadro que está aqui na esquerda, eu consigo entender quais são os relacionamentos que influenciam a minha variável dependente final do modelo, que são as intenções de recompra, a intenção de lealdade, ser leal à marca, e a intenção de advogar em favor da marca. E aí, a partir disso, eu consigo entender duas coisas. A primeira delas é quais variáveis são relevantes no meu contexto de estudo, ou seja, quais são as variáveis que esse modelo está me mostrando que se relacionam direta ou indiretamente com a intenção de recomendação, a intenção de recompra, de lealdade e o fato de advogar, a intenção de advogar a favor da marca, ao mesmo tempo em que eu tenho os drivers para tomada de decisão gerencial, onde eu sei aonde que eu tenho que estabelecer ações e sei quais são as variáveis que eu tenho que incorporar no meu modelo de analytics. Quais variáveis são significantes e que, portanto, eu tenho que mensurar para saber se o meu objetivo gerencial de aumentar a intenção de recompra, de aumentar a lealdade, de aumentar a intenção de advogar a favor da minha marca, seja alcançada. E, portanto, eu consigo guiar quais são as ações que eu tenho que tomar para chegar nesse objetivo e o que eu tenho que mensurar para saber se eu estou caminhando em direção ao alcance desse objetivo, ok? Então, a partir de modelos como esse, eu sei quais são as variáveis que eu devo utilizar no meu modelo de Marketing Analytics. E, portanto, a inclusão das variáveis deixa de ser baseada na experiência de quem está construindo o modelo, que, como nós já falamos, de fato pode ser muito rica, mas se constitui na experiência de uma única pessoa e que, portanto, não tem um poder de generalização para o universo, para dizer que aquilo sempre vai funcionar ou não, para começar a utilizar variáveis que foram testadas e validadas com uma metodologia bem rigorosa e que eu sei que funcionam e que estão relacionadas com aquele modelo que eu quero mensurar e otimizar a partir de uma abordagem de Marketing Analytics. Então, eu ganho em segurança na construção do meu modelo ao saber que eu estou incluindo variáveis que já foram comprovadas, que funcionam naquele cenário e que têm poder de generalização, ou seja, em qualquer cenário que esteja incluído aquela situação de comunidade de marca, eu consigo utilizar aquela variável e ela vai me trazer o resultado que foi testado e que foi validado pelas hipóteses e pelo modelo, ok? Mas e quando eu já tenho um modelo de Analytics construído e rodando? Como que eu faço? Bom, nesses casos, a maioria das vezes a melhor solução é a otimização dos modelos de Analytics já existentes. Como que eu faço isso? Eu trago aqui como exemplo um artigo chamado Green Product Purchase Intention: Impact of Green Brands, Attitude and Knowledge. Esse artigo ele vai se concentrar sobre a compra de produtos alimentares verdes. O que são esses produtos verdes? São aqueles produtos ecológicos, orgânicos, que são mais naturais e que trazem mais benefícios ou então menos danos para o meio ambiente. Então esse é o cenário que a gente vai ter aqui como exemplo, como base para o nosso exemplo. Esse artigo ele tem múltiplos objetivos, mas, de maneira geral, ele quer entender quais são os determinantes, ou seja, quais são os preditores, as variáveis que influenciam a intenção de compra de produtos alimentares verdes, São esses produtos orgânicos, mais saudáveis e que geram menos dano para o meio ambiente. Então, esse é o contexto de aplicação. Qual foi a amostra desse estudo? Pessoas que já praticam um estilo de vida verde, que é o
estilo de vida mais saudável e que tiveram uma experiência recente e frequente de compra de produtos alimentares verdes. Ou seja, é uma amostra que faz todo sentido no contexto do que o artigo quer testar e que, portanto, os resultados do estudo e do modelo construído nesse artigo são generalizáveis para a população que essa amostra representa. Então, pessoas que tenham um perfil semelhante ao dessa amostra vão ter que os resultados gerados pelo modelo vão ser válidos para elas também. Então, essa é uma grande sacada da abordagem orientada por ciência que a gente já vem falando. A gente sempre testa os modelos e as hipóteses com uma amostra que representa a nossa população de interesse, para garantir a generalização dos resultados para essa amostra e, portanto, para eu ter um modelo de analytics mais preciso e mais confiável. Então, falando um pouquinho sobre o modelo e os construtos. O que nós temos? O posicionamento de marca verde diz respeito ao valor atribuído ao produto ou serviço gerado por uma marca verde, cujo esse valor reside nos atributos ecológicos associados à marca, que são importantes para o consumidor. A atitude em relação às marcas verdes diz respeito à preferência e à avaliação geral que os consumidores fazem de uma marca, levando em consideração os seus gostos e os seus elementos de desgosto, ou seja, o que eles não gostam. O conhecimento da marca verde diz respeito aos atributos exclusivos de cada uma das marcas que atuam na categoria e que são percebidos como vantagens únicas que beneficiam a sociedade e o meio ambiente. E a intenção de compra de produtos verdes, por sua vez, diz respeito à intenção dos consumidores de comprar produtos que sejam menos prejudiciais para a sociedade e para o meio ambiente. Uma vez que eu entendi quais são os construtos, eu vou tentar entender quais são as hipóteses. Geralmente elas estão delineadas no corpo do artigo por extenso, e alguns artigos específicos apresentam as hipóteses também como um diagrama, como nós vimos no artigo anterior. Então, quando eu falo de regressão, de modelagem de equações estruturais, sempre tenho que ter em mente que a hipótese é que a variância na minha variável independente influencia a variância na minha variável dependente com um determinado peso, ou seja, exercendo uma determinada influência. Então, uma vez que eu vi quais são os construtos e quais são as hipóteses, a gente parte para a análise dos resultados. Geralmente, todo artigo traz uma tabela apresentando quais são as hipóteses, qual é o coeficiente do caminho quando a gente está falando de modelagem de equações estruturais, ou qual é o beta quando nós estamos falando de regressão, e qual que é o resultado da hipótese, se ela foi suportada ou se ela foi rejeitada. E aí, novamente, a partir disso, eu sei quais são as variáveis que influenciam no fenômeno que eu estou analisando, então quais são as variáveis independentes e quais são as influências que elas exercem nas variáveis dependentes do modelo e, portanto, quais são as variáveis que eu tenho que trabalhar para alcançar o meu objetivo gerencial e quais são as variáveis que eu tenho que incluir no meu modelo para poder fazer a minha gestão de marketing e ter um modelo de analytics mais efetivo. Aqui a grande diferença em relação à situação anterior, ou seja, na otimização de modelos de analytics já existentes. A grande diferença para a situação em que eu crio uma abordagem, crio um modelo de analytics do zero, é que na otimização eu vou incluir essas variáveis do modelo junto com as variáveis que eu já estava utilizando. E quando eu crio um modelo do zero, eu incluo apenas as variáveis que foram validadas por esses artigos científicos. Então, essa é a única diferença. Lembrando também que, quando a gente fala de uma abordagem orientada por ciência, então, portanto, de artigos científicos, tanto as análises de regressão quanto o modelo estrutural servem para fazermos testes de hipótese, ou seja, se as relações pressupostas são válidas ou não. O beta, ou no caso das modelagens de equações estruturais, o coeficiente de caminho, é a mesma medida, só muda o nome. Na regressão a gente chama de beta, em modelagem de equações estruturais nós chamamos de coeficiente de caminho. O valor dele é uma guia, mas não é generalizável. Por que ele não é generalizável? Porque ele foi calculado em função do padrão das respostas daquela amostra. E a gente sabe que
as amostras respondem de maneira parecida, mas não igual. Então, é natural que eu tenha uma flutuação no padrão de respostas de duas amostras diferentes e, portanto, uma flutuação no valor do coeficiente calculado. Então, esses artigos servem para a gente definir quais são as variáveis que a gente vai incluir no modelo e ter uma noção da força da influência delas. Lembrando que essa força, representada por esse coeficiente, varia para cada amostra que a gente está testando, que a gente está utilizando. Embora ela mantenha um certo padrão, ou seja, ela oscile em função de um eixo, de um valor referência. É o conceito de dispersão, do desvio padrão. Então, os dados podem ser um pouco maiores ou um pouco menores, mas oscilam dentro deste intervalo fixo. Então, a gente se concentra muito mais em utilizar e entender quais são as variáveis e quais são as relações, se existem relações e se elas são positivas ou negativas, do que olhar especificamente o valor do coeficiente e programar ele no modelo, ok? E essa conjuntura nos leva ao terceiro ponto dessa aula, que é a relação de uma abordagem orientada por ciência com o retorno de investimento e a gestão de marketing. Então aqui é uma relação de somatórias. Se eu utilizo no modelo variáveis adequadas para o meu problema, ou seja, variáveis que têm ligação com o que eu quero mensurar. Se eu mensuro aspectos relevantes para o meu contexto, ou seja, se eu mensuro apenas aquilo que realmente vai me ajudar, que eu não fico adicionando outras coisas que não têm relação com o fenômeno que eu preciso analisar e entender. E se eu sigo as recomendações gerenciais dos artigos, ou seja, eu implemento na minha organização as sugestões fornecidas pelos artigos, eu maximizo o retorno das minhas ações, aprimorando a minha gestão de marketing, já que eu estou utilizando apenas sugestões e variáveis que tiveram sua generalização validada e que, portanto, se aplicam ao contexto do meu trabalho, ao contexto da minha organização e, portanto, maximizam os meus retornos e a minha gestão de marketing, já que eu vou ter muito mais segurança do retorno propiciado por essas ações, gerando uma gestão de marketing muito mais aprimorada e que entrega mais resultados do que quando eu faço essa mesma gestão a partir de variáveis que não necessariamente são adequadas para o meu contexto e que vão funcionar e que vão ser úteis no meu contexto enquanto organização e do meu setor, da minha categoria de atuação. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui estão os meus contatos, eles também estarão aqui na descrição, junto com o link para os artigos que foram utilizados como exemplo, caso vocês tenham interesse em ler. E fiquem à vontade em entrar em contato comigo para tirar dúvidas ou se quiserem discutir alguma questão específica, que eu terei muito prazer em responder a mensagem de vocês, ok? Então é isso e até a próxima aula, pessoal!